Bem-vindo a você, telespectador, em mais um Café com Prosa na tarde desse domingo. Café com Prosa que tem o patrocínio do Instituto Lisboa e graças à sua audiência é o programa mais assistido nas tardes de domingo na região das Vertentes. Hoje recebemos um empresário de maior sucesso no município de Conselheiro Lafayette, região, quiçá do estado de Minas Gerais, Kennedy Neiva. Obrigado, Kennedy, por ter aceitado o convite e dispor do seu precioso tempo aqui para nos contar um pouco de sua história e também esclarecer a respeito de algumas curiosidades. Dessa forma, Kennedy, eu já começo lhe perguntando, essa semana, uma semana de muita polêmica aqui no município de Lafayette, no que se relaciona às feiras. Tem uma feira tentando realizar a venda, um comércio de produtos às vésperas do Natal. Existe uma lei municipal criada em 2003 restringindo esse tipo de comércio às vésperas do Natal. O CDL hoje defende os lojistas fortemente contra a abertura dessa feira. Essa feira foi ao Tribunal de Justiça, conseguiu uma liminar. Qual que é a sua opinião em relação às feiras que vêm às vésperas de datas importantes, principalmente num período de crise no país, crise no município, e você que é um comerciante da cidade, então qual que é o seu posicionamento, sua opinião em relação a essa situação? Primeiramente gostaria, Renato, de agradecer o convite, por ter essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, para a gente poder tratar de vários assuntos, inclusive esse que é extremamente importante. Queria agradecer essa oportunidade de poder estar aqui no seu programa e estar aqui mais uma vez na TV Lafayette. Falar um pouquinho a respeito dessas feiras, né? Essas feiras são antigas, né? E ela incomoda muito o comércio local. E várias atitudes e vários meios para impedir que essas feiras acontecessem na cidade já foram tomadas, várias atitudes. E a gente conhece alguma delas, e a última mais recente foi uma lei aprovada que não permitia que essas feiras acontecessem nos últimos 3 meses do ano, que são as datas mais importantes. Mas a gente percebe que não é só essas datas. A segunda melhor data do comércio é o Dia das Mães. E não adianta que você não consegue fechar o calendário todinho e impedir que essas feiras sejam realizadas nesses períodos que acaba atingindo e concorrendo diretamente com o comércio local. Eu tenho uma opinião assim muito particular a respeito das feiras e a respeito desses tipos de medidas que são protecionistas, que acaba criando barreiras para proteger o comércio local. E essas próprias barreiras acaba se tornando extremamente importante para esses empreendedores que vêm realizar essa feira, porque com mais facilidade ainda eles conseguem eliminar e derrubar essas leis que se tornam frágeis, porque ela impede a livre concorrência. Então eu acho que é extremamente importante a gente salientar isso. Eu acredito que não é por aí que a gente vai impedir. E nós precisamos entender o que pode ser feito para realmente a gente colocar que essas feiras, que hoje essa que está acontecendo aí, é feira de malha e confecções, mas impedir que essas feiras aconteçam é extremamente difícil. Nenhuma dessas leis irão suportar uma liminar. Todas elas serão derrubadas, como todas até hoje já conseguiram realizar, todas que se pretendiam fazer em nossa cidade. Eu particularmente, Renato, eu acredito que o CDL tem feito todo o esforço para proteger os comerciantes local e impedir que essas feiras realizem. Eu acho que o comerciante não pode culpar as entidades de classe por elas estarem realmente cruzando os braços e deixando isso acontecer de qualquer forma. Então nós precisamos criar junto à CDL, as entidades de classe, buscar um convênio, uma parceria com a Justiça do Trabalho, com a fiscalização tributária, com a Receita Estadual, para que quando essas feiras acontecerem na cidade, haja uma fiscalização rigorosa e coloca esses pequenos empreendedores
na igualdade tributária que todo o comércio da cidade tem. Isso aí eu tenho certeza que irá inibir grande parte desses feirantes que acompanham essas feiras. E se a feira acontecer na cidade, ela vai acontecer onde é que esse empreendedor itinerante, ele chega na nossa cidade e encontra as mesmas condições para ele trabalhar dos nossos empreendedores, dos nossos comerciantes. Kenneth, em relação ao desenvolvimento econômico da cidade, quais foram as medidas aplicadas nos últimos 4 anos que deram certo e o que deixou a desejar? Falar de desenvolvimento econômico nos últimos 4 anos é muito difícil. Nós percebemos que essa gestão que está se encerrando agora, ela, a princípio, ela teve uma dificuldade muito grande de lidar com o empreendedor. Inclusive com uma maneira um pouco deturpada de empreendedor com especulador. Lafayette tem uma característica muito importante. Eu digo que talvez é o que mantém a nossa cidade ainda no cenário que está. É a qualidade dos empreendedores que a cidade tem. E a gente percebe, rodando por Minas Gerais, como o empreendedor de Lafayette é extremamente diferenciado. Eu considero, no porte de Lafayette, que Conselheiro Lafayette é uma das cidades que mais tem empreendedor de Minas Gerais. Então, o espírito empreendedor é muito grande. E eu ainda não senti, nesse governo que está se encerrando agora, uma sintonia com esse empreendedor. E eles não conseguiram entender durante 4 anos quem é empreendedor e quem é especulador. E a cidade precisa do empreendedor, porque Lafayette, a economia gira praticamente em torno do comércio. E não foi criada uma política de facilitador. Enquanto a cidade nossa não entender, os gestores não entender que eles têm que ser facilitador do desenvolvimento econômico, nós iremos passar anos e anos e anos entrando e saindo novas gestões e não vão entender que a função do município é desenvolver, é criar oportunidade. Muita gente entende que quando se doa um terreno para uma empresa é favorecimento. Quando se negocia subsídios é favorecimento. Isso chama vantagens competitivas. Enquanto o município não entender que nós precisamos atrair os empreendedores, nós precisamos facilitar e dar vantagens competitivas para eles, nós teremos muita dificuldade de mudar do patamar que nós chegamos. Então tivemos um problema muito grande, Renato, com o shopping. O shopping foi um grande problema. E nós perdemos o time. Hoje, se chamar um empreendedor em Conselheiro Lafayette, oferecer para ele o terreno, oferecer para ele a terraplanagem, dar para ele vantagens competitivas, reduzindo, por exemplo, o ISS, para ele construir aqui um empreendimento desse porte, eu acredito que hoje não vai encontrar, porque se perdeu o time. Essa administração que encerra agora perdeu esse time. Então o que eu acredito de desenvolvimento econômico ainda está para acontecer. Por quê? Não houve política aonde o empreendedor chega e fala, eu quero fazer isso. Aí você fala, isso não pode. Mas você pode fazer isso, nós mudamos isso, mas você é bem-vindo. O seu empreendimento vai sair, cede aqui, cede ali, e nós vamos encontrar o meio termo para poder gerar o desenvolvimento econômico. Eu acho que Lafayette perdeu mais 4 anos nessa área de desenvolvimento econômico. A menos, Renato, que você consiga me falar alguma coisa que Lafayette ganhou que não fosse feita pelas mãos dos empreendedores locais, porque eu não me recordo de nenhum investimento de médio e grande porte que veio para Lafayette nos últimos 4 anos. Eu não me recordo. Eu posso até estar enganado. Talvez você possa me responder se você lembra de algum. É por isso que eu te perguntei, porque eu também não me recordo. Mas na sua opinião, quais são as áreas prioritárias que devem ter maior atenção no planejamento econômico de Conselheiro Lafayette
E qual a expectativa em relação a elas nos próximos 4 anos? Olha, essa pergunta ela é muito abrangente. Quando a gente se fala de desenvolvimento econômico, a gente vê a vocação do nosso município é extremamente voltada para o comércio, para serviço. Eu até cresci, a minha infância, a minha adolescência, mas ela foi toda ela dentro do mercado, dizendo que Lafayette é uma cidade dormitório. E eu percebi que isso incomodava muito. E por que dormitório? Por que dormitório pode incomodar? Porque a indústria está em Ouro Branco, a indústria está em Jeceaba, a indústria está em Congonhas, e todo mundo vai trabalhar e volta para dormir em Conselheiro Lafayette. Então essa palavra de dormitório incomodava, os empregos são gerados fora e a cidade é uma cidade dormitório. O que nós temos que enxergar é que isso é uma grande oportunidade. Escolher aonde você vai morar, aonde você vai viver, é extremamente importante. E nos últimos investimentos que aconteceram na região, Lafayette ainda continuou sendo escolhida a melhor cidade para dormitório. Mas quem quer dormir quer muito mais além do que uma boa cama. Ele quer educação, ele quer saúde, ele quer serviço, ele quer consumo, ele quer lazer, ele quer diversão. Então o que a gente percebe, um ramo em Lafayette que soube aproveitar muito bem, esse é do entretenimento. Conselheiro Lafayette hoje tem uma das melhores noites do interior de Minas Gerais. São restaurantes e casas noturnas de altíssimo gabarito. Esses empreendedores entenderam qual é a importância que Conselheiro Lafayette tem por ser uma cidade dormitório. Por outro lado, nós percebemos que no momento de crise econômica, onde os empregos se esgotam, que é em Ouro Branco, que é em Jeceaba, que é em Congonhas, as pessoas continuam morando em Lafayette e consumindo aqui. Com toda a dificuldade que nós estamos percebendo no mercado, nós percebemos que Conselheiro Lafayette, de certa forma, sentiu um impacto menor do que as cidades circunvizinhas. Porque nós não tivemos queda de arrecadação brutal de ICMS. Porque nós não somos gerador desse tipo de tributo na indústria, é só no comércio e no serviço. Por mais que o nosso comércio sentiu, ele sentiu muito menos do que a indústria da região. A indústria de minério está extremamente afetada, que é o que está no entorno de Conselheiro Lafayette, é a maior indústria de geração de empregos na nossa região, vem através da mineração, vem através do minério e da siderurgia. Então a gente precisa entender que desenvolvimento econômico não se faz só com indústria com chaminé, se faz com serviço. Eu acho que Conselheiro Lafayette precisa cada vez mais aprimorar a sua qualidade de serviço para que ela continue sendo a única cidade da região que realmente consegue receber todas essas pessoas que vêm para a região em busca desses empregos e ainda continue encontrando no Conselheiro Lafayette a melhor estrutura para se viver. Então nós precisamos ficar muito atentos. Uma coisa que me preocupa muito, Renato, é na área da saúde. Nós estamos extremamente deficitário. A urgência de esse hospital regional aqui, a gente não tem noção. Quem quiser ter noção o que Lafayette está perdendo, vai no estacionamento da FOB. Você vai ver quantos veículos hoje de Conselheiro Lafayette estão lá, porque hoje a estrutura e a infraestrutura hospitalar de Ouro Branco é superior do que a de Lafayette. Agora, a deles melhoraram muito? Não, a nossa piorou muito. Então nós precisamos, hoje é uma grande oportunidade do Conselheiro Lafayette investir na área de saúde. Então a gente precisa ficar muito atento nesses fatores, que são 3 primordial, porque se a gente não ficar atento deles, nós vamos perder a única oportunidade de negócio que nós temos, é da cidade dormitório. Para nós perdermos essa última e única oportunidade que nós temos, basta nós continuarmos o caos na segurança, perder a qualidade da educação e da saúde a gente não recuperar, porque essa nós já perdemos, nós precisamos recuperar. O que você espera que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município promova em relação às ações de modernização e expansão das empresas já instaladas em Conselheiro Lafayette?
Olha, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela pode ter um papel extremamente importante nisso. Primeiro, ela tem que ter a condição e a ciência que ela tem que ser facilitadora. Eu acho que o município, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento, entender que tem um departamento na prefeitura que ele precisa ser remodelado e adequado. Eu, desde criança que eu frequento, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, que eu frequento a Secretaria de Obras. Secretaria de Obras tem funcionários lá extremamente competentes, que tira leite, tira água de pedra para poder prestar o serviço de uma cidade do porte Conselheiro Lafaiete. Ela precisa ser estruturada, precisa de haver investimento, porque lá é um dos órgãos extremamente importantes para o município, onde é que ajuda na arrecadação. Quando o empreendedor vai lá aprovar um projeto de um loteamento, de uma obra, ele está criando ali uma fonte de receita para o município, que é eterna. Um lote, todos sabem, paga um tributo baixo. Um lote, quando ele é edificado, ele paga outro tributo para o município, sem contar o que ele gera de emprego, que a construção civil é uma das maiores geradoras de emprego depois do comércio em Conselheiro Lafaiete. Então eu acho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, primeira coisa, ela tem que ser facilitador. Empreendedor tem que ser recebido com tapete vermelho na prefeitura, independente de que cidade ele seja. Ele pode ser até um feirante, desde que ele venha aqui cumprir, trabalhar, pagar todos os tributos que todos que aqui trabalham e têm suas portas abertas estão sujeitos a pagar. Legalidade, essa palavra legalidade, ela é extremamente importante. Nós estamos passando por uma revolução moral, o país está sendo passado a limpo. Legalidade, isso não é diferencial não, isso é obrigação. Então é montar uma estrutura dentro da legalidade, extremamente eficiente, para que ela seja a mola propulsora do desenvolvimento. Muitas vezes você procura um órgão público, fala, isso não dá para fazer, esse projeto não pode fazer, isso não dá para fazer. Mas não tem ninguém preparado para perguntar o que eu posso fazer para viabilizar esse projeto seu na nossa cidade. Ou simplesmente receber e falar como é importante o seu empreendimento para a minha cidade. Então, quando eu falo de facilitador, é aquela pessoa que, primeiramente, quando o empreendedor encontrar dentro dos órgãos públicos municipais a figura do facilitador, ele vai facilitar, ele vai ser o elo de ligação entre um empreendedor e o poder público. Ele vai facilitar, mas jamais deixar de cumprir a lei. Isso é primordial. O Conselheiro Lafaiete vai receber de volta agora a área que foi doada pela Coab para o desenvolvimento econômico. Com a desistência dos empreendedores em construir o shopping, aquela área voltou para o município. O que o município precisa fazer, que é a ação do desenvolvimento econômico? Primeira coisa, o novo prefeito tomar uma ação forte, porque senão nós vamos entrar com aquela área num processo de favelização. O que está acontecendo ali no Triângulo, da região do Triângulo. E se aquela região se tornasse uma favela ou uma ocupação desordenada, nós vamos perder talvez a última importante fronteira de desenvolvimento do município por causa de uma ocupação descoordenada. Então aquela região ali é a região Zona Sul. É a região mais importante, mais fácil e mais propício para a gente poder alavancar o desenvolvimento econômico de Conselheiro Lafaiete. Basta o novo prefeito encontrar esse secretário capaz de ser um grande articulador e conseguir fazer e rodar uma secretaria que realmente não vai ter verba. Que coitado do secretário que assumir essa secretaria acreditando que ele vai ter verba para poder criar oportunidades de desenvolvimento econômico. Ele terá que ser um grande articulador, buscar os empreendedores local para juntamente com ele encontrar saídas para a gente poder criar o desenvolvimento econômico de Lafaiete. Destacando-se como um dos estados com maior concentração de empresas de origem italiana no Brasil,
Minas Gerais possui acordos bilaterais de cooperação econômica com a Itália. Por que Lafayette não consegue explorar essa plataforma de colaboração? Renato, nós precisamos entender o problema de infraestrutura, que a carência de infraestrutura nossa. E ela é um pouco contraditória. Quando você analisa o Conselheiro Lafayette, é outro fator importante, né? Lafayette é a cidade que fica perto, ela fica perto de Belo Horizonte, ela fica perto da rodovia, ela fica perto do Porto, que é Rio de Janeiro, ela fica perto de São Paulo, com acesso a Fernão Dias, muito perto. Nós estamos perto de tudo. Mas falta pequenas coisas que atrapalham ou que impedem de Conselheiro Lafayette receber uma empresa de grande porte. Um grande problema é o seguinte, a infraestrutura da nossa cidade ela é extremamente carente. Quando você pega, por exemplo, a Companhia Industrial Santa Matilde, nós temos um problema de bitola da linha férrea e nós precisamos fazer um investimento pequeno para que a gente tenha acesso às malhas ferroviárias que estão bem próximas ao Conselheiro Lafayette, aqui mesmo em Congonhas. Mas falta muito pouco para isso acontecer. Mas isso não aconteceu. A visão que se tem dos empreendedores é o seguinte, mas vai fazer essa malha, vai puxar esse segundo trilho para cá, e sendo que a nossa companhia foi fechada, foi vendida, e hoje está na mão de empreendedores, esses empreendedores, eles querem empreender. Pode ser no ramo ferroviário, pode ser alguma indústria que está linkada ao ramo ferroviário ou à malha ferroviária. Mas o que eles vão esperar? Montar a indústria e esperar a vida inteira ser montado essa infraestrutura para poder a gente acessar os trilhos da Ferrovia do Aço? Primeiro nós precisamos ligar a Ferrovia do Aço, para depois buscar o empreendedor. Porque o empreendedor ele já não tem paciência mais com os políticos de esperar a promessa. Nós temos o outro lado que aconteceu aqui, inclusive tem uma oportunidade da vinda de um grupo do Espírito Santo, no qual que são um dos maiores produtores hoje na área da construção civil, no setor deles, que um dos proprietários é meu amigo pessoal. No governo do José Milton, eu levei uma proposta do município de Conselheiro, entreguei em mãos para ele, doando uma área de 200 mil metros quadrados para eles instalarem em Conselheiro Lafayette. Por algum dos motivos, na época econômicos, ele suspendeu. Mas a primeira e única pergunta que ele me fez é o seguinte: vocês colocam o gás dentro da minha indústria? Então nós não temos o gás industrial instalado dentro do nosso distrito industrial, mas está muito perto. Se nós imaginarmos hoje o distrito industrial, que o gasoduto está passando ali em Queluzito, nós puxarmos em linha reta ali, dá 3, 4 quilômetros. Mas este é um empecilho de uma indústria de grande porte instalar em Conselheiro Lafayette. Então nós temos alguns gargalos que realmente, quando eles forem resolvidos, coloca Lafayette definitivamente na rota do desenvolvimento econômico. Nós estaremos preparados para receber indústria de grande porte. Mas quando você pergunta o seguinte: nós temos uma subestação da CEMIG capaz de comportar uma indústria de grande porte? Não temos. Nós temos um aeroporto capaz de comportar uma indústria de grande porte? Nós não temos. Nós temos uma ferrovia capaz de sustentar e alimentar uma indústria de grande porte? Nós não temos. Mas falta muito pouco para a gente ter isso tudo. A hora que a gente conseguir, eu enxergo que a gente tem uma possibilidade muito grande. O grande problema é que as pessoas aqui ficam tentando primeiro encontrar a empresa para depois fazer infraestrutura. Primeiro nós precisamos buscar infraestrutura, porque é a consequência da infraestrutura que a empresa vai escolher para vir aqui. Kennedy, Lafayette tem vários mega empreendedores, empresários que faturam milhões por ano. Mesmo assim, Lafayette ainda é considerada uma cidade pobre, carente em empreendimentos esportivos,
se a pessoa não é sócia do Dom Pedro, não tem muita opção aonde ir, projetos culturais, há pouco tempo um cinema funcionando, hoje já não tem um cinema mais. Na sua opinião, por que isso acontece? Lafayette realmente é carente em alguns setores ainda, quando se trata de cultura, de entretenimento. Os empreendedores que tem na nossa cidade, ele tem um perfil, ele é mais voltado a serviço e ao comércio. Vamos falar então, por exemplo, a respeito do cinema. Nós percebemos que a cultura do cinema, ela continua forte, de ir ao cinema. É extremamente gostoso você ver um bom filme e ter um acesso a um cinema. Hoje, o povo de Conselheiro Lafayette vai ao shopping em Belo Horizonte ao cinema. Então ele aproveita o lazer, a cultura e acaba indiretamente indo para o consumo. Nós poderíamos, eu falo isso com certeza, ter um shopping em Conselheiro Lafayette, ele já está inaugurado há 4 anos. Perdemos o time, perdemos a oportunidade. Nós poderíamos ter lá 4 salas de cinema, poderíamos ter cultura e garantir Lafayette, colocar Lafayette como referência em termos de comércio. Nenhuma outra cidade da região poderia mais competir com o Conselheiro Lafayette. E nós perdemos esse time. Eu não acredito que Lafayette voltará a ter uma sala de cinema, a não ser que ela seja feita pelo município, bancada pelo poder público. Eu não acredito que Lafayette voltará a ter uma sala de cinema se não for dentro de um shopping. Porque todas elas hoje, que estão conseguindo sobreviver, estão dentro de centro comercial. E um outro fator extremamente importante: os shoppings deixaram de ser só um centro de consumo, de comércio, de serviço. Ele voltou também para o gastronômico. Hoje os grandes shoppings espalhados pelo Brasil hoje viraram uma grande referência em termos de gastronomia. Restaurantes de renome, chefes de renome hoje estão dentro de shopping. Quando você fala, por exemplo, do Dom Pedro, o Dom Pedro, para mim, é o reflexo do espírito empreendedorismo de Conselheiro Lafayette, porque ele foi feito por empresários. Um grande empreendedor de Lafayette, o João Lúcio Baeta, que é responsável, junto com um grupo de pessoas, empreendedores da cidade, por hoje nós temos o Dom Pedro na referência que nós temos. O Dom Pedro, para mim, está entre os 10 melhores clubes do Brasil de infraestrutura. E ele vai continuar sendo um único, porque a cidade não comporta outro. Mas ele é extremamente importante para o lazer do povo de Conselheiro Lafayette. É um pecado ele não ter acessibilidade a todos, porque esse é o grande problema. Mas tem muitos setores que nós estamos extremamente bem estruturados. Nós estamos muito bem estruturados aqui na área de supermercado. Nós estamos na área de hotelaria extremamente bem estruturados. Nós precisamos aqui na área de saúde, que nós precisamos mudar a nossa infraestrutura. Mas o empreendedor, a cultura nossa empreendedora, a nossa raiz, ela foi sempre voltada para o comércio. Ela é menos voltada para o serviço. Mas eu acredito que isso está mudando, porque as oportunidades são muito grandes nesse setor, conforme você está falando. Mas nós precisamos ter o poder público como facilitador, porque eu encontro em roda de amigos, de empreendedores, aquilo que eu falei, a dificuldade de se fazer as coisas em Conselheiro Lafayette. É muito difícil e precisamos criar essa cultura de facilitador. Nós vivemos um momento econômico delicado no país, onde os municípios passam por dificuldades financeiras. Na sua opinião, qual é o caminho a ser seguido pelos municípios? O que a gente tem que entender a realidade é que esse quadro não vai mudar, nem a curto e médio prazo. Eu até falo o seguinte, que uma das plataformas que qualquer prefeito que assumir a nossa cidade precisa fazer é que ele consiga eleger um deputado federal. Porque nós já fizemos um grande feito de eleger um deputado estadual, que está no seu 2º mandato, não tenho dúvida nenhuma que irá para o seu 3º mandato, e que mudou a história
de canalização dos recursos para o nosso município. Eu acredito que agora ele teve a felicidade de eleger o prefeito municipal e, tendo esse alinhamento, a cidade vai receber mais benefício. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acredito que só vai realmente acontecer depois que nós tivermos um deputado federal. Porque a carga de recursos na mão de um deputado federal é muito grande. E se ele canalizar 60%, 70% dos recursos para o município de Conselheiro Lafaiete, vai fazer uma diferença muito grande no caixa do município. E quando a gente vê essa míngua de recursos do Estado, a gente percebe que aqueles municípios que estavam com a sua estrutura extremamente inchada, estão sofrendo uns mais do que os outros. Conselheiro Lafaiete, a gente comparando com Congonhas, com Ouro Branco, pelo número de habitantes, nós temos um número de funcionalismo muito menor do que essas cidades. Eu até tenho frequentado, que eu estou em empreendimento em Ouro Preto, e quando a gente compara o ganho do funcionário público de Ouro Preto com o funcionário público de Conselheiro Lafaiete na mesma função, a gente vê a distorção. A gente vê o tanto que o funcionário público lá é mais bem remunerado do que o daqui. Porque se a gente for remunerar aqui igual o de lá, nós vamos ter que tirar pela metade. Aí a cidade entra em colapso. Então eu acredito que o nosso número de funcionários na prefeitura, ele é extremamente coeso e coerente com a nossa receita e com o tamanho do município. Não tem muito milagre para ser feito ali não. E o município depende muito da arrecadação do comércio. A nossa arrecadação é muito pequena. E enquanto a gente não consegue atrair uma empresa de grande porte que possa gerar recursos tributários para o município fazer um investimento, nós vamos ficar à mercê de verbas públicas. Já que você tocou no assunto do deputado federal, na sua opinião, quem seria um nome de consenso que poderia vir a ser candidato a deputado federal, compor uma aliança com o deputado Glaicon Franco, com o prefeito Mário Marcos e assumir essa responsabilidade de atrair os recursos da União para o município? Ter a possibilidade de eleger um nome sem citar o nome é a gente entender que Lafaiete definitivamente precisa fechar as portas para esses oportunistas que vêm em época de eleição aqui, prometem e não fazem nada. Vêm com verbas minguadas. Eu desafio um deputado estadual, um deputado federal, que destinou mais do que 10% da verba dele no ano. Eu estou indo longe demais. 10% da verba dele no ano para Conselheiro Lafaiete. Eu desafio alguém me mostrar um nome. Nós não iremos encontrar. Agora eu tenho certeza que umas 3, 4, 5 vezes mais do que esse valor, o deputado Glaicon Franco destinou para Conselheiro Lafaiete. E ó que nós tivemos bastante recursos que não foram aproveitados. Não quero discutir aqui quais os motivos dele. Então eu acho que a cidade, o povo de Conselheiro Lafaiete, precisa ter a consciência que nós não podemos mais votar em paraquedistas. Temos que ter um candidato que seja conhecido e que tenha voto e capacidade de ter voto em Conselheiro Lafaiete, para que as forças, todas elas, trabalhem para poder direcionar o voto a esse candidato. Mas nós precisamos que esse candidato, além dele ser conhecido aqui e ser capaz, ele precisa ter voto regional. Kennedy, toda vez que há uma troca de prefeito, as eleições e vai se tomar posse, o seu nome sempre é ventilado para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por que você ainda não aceitou? Eu já fui convidado para o cargo e não consegui conciliar a minha agenda para assumir. Eu até brinco que eu respondi para o Zé Milton assim: eu não aceito o cargo, mas aceito a função. E ele me passou uma tarefa que era para poder buscar a Industrial Rex para o Conselheiro Lafaiete e viabilizar o shopping. E também o caso, eu vou citar o nome da empresa, que é a vinda da fábrica da Forte Leve para cá, devido eu ser amigo dos proprietários. Amigo há mais de 30 anos,
que são uma das maiores indústrias do país, uma das maiores compradoras da Braskem no Brasil. E eu conheci eles no tempo que eles tinham uma caminhonete velha entregando tanque de cimento. Então são amigos meus a longas datas. Eu viajei e busquei esses empreendedores para conseguir o Lafayette. Trouxe o PISC aqui, que assumiu o compromisso na prefeitura de montar a indústria aqui. Fechamos com o grupo do shopping para poder fazer o shopping aqui em Conselheiro Lafayette. E tivemos praticamente a Forte Leve para poder instalar aqui. Ela não veio por falta do gasoduto. E vai ter outra oportunidade de instalação dela agora no governo do novo prefeito. Nós temos 4 anos aí pela frente. Se a gente dotar ela de estrutura, eu consigo trazer a Forte Leve para cá. Então nós precisamos entender o seguinte, que o cargo ele é importante. Mas mais importante é quem vai assumir ele, dar a ele a importância que ele precisa. Ele só vai conseguir fazer ele dedicando tempo. Kennedy, numa reunião no ano passado com o secretário Odair Cunha, você fez um relato bastante contundente em relação ao abandono histórico que o Estado teve em relação ao Conselheiro Lafayette. E nessa mesma reunião você pediu que o secretário Odair pudesse adotar Lafayette e mudar essa história de abandono. Houve uma mudança da postura do Estado depois dessa reunião? Muito bem lembrado. Nós fizemos uma reunião aqui, está fazendo 1 ano agora, nós recebemos Odair Cunha, que é o secretário de governo, e a percepção que a gente tinha naquela reunião é que você acaba bajulando um secretário de governo que nada fez para Conselheiro Lafayette. Mas ele entrou agora, então ele tem que mostrar o que ele está disposto a fazer. Então a gente percebeu o discurso que estava rolando lá, que o governo vai fazer, que esse governo está trabalhando, e eu me posicionei que o histórico que nós temos de Conselheiro Lafayette é de perca. Eu nasci aqui vendo perder a Santa Matilde, a Poclém, a Ferro Ligas, a Siderúrgica do Gagé, essa empresa aqui, que me fugiu o nome dela aqui, que estava aqui no Gagé, aqui, que trabalhava com o metal aqui, que se não me engano era usado para fabricar pilhas, baterias. Nós tivemos aqui em Ouro Branco o hasteamento da bandeira da Fiat para o Iveco vir para cá, perdemos para 7 Lagoas. Então a gente tem um histórico, Lafayette tem um histórico de perca muito grande, e essa perca, esse abandono me faz a percepção que eu disse para o secretário de Estado, que eu pediria a ele que voltasse Lafayette para o mapa de Minas Gerais, porque o sentimento meu como cidadão lafaiense é que nós estamos muito além das linhas, das fronteiras de Minas Gerais, de tamanho descaso com o município. E eu acredito que ele ficou sensibilizado com isso, e a gente mostrou para ele a situação do terreno do distrito industrial, como estava aquela situação, que além de não viabilizar o empreendimento do shopping, o município corria o risco de perder aquela importante área que tanto poderia fazer a diferença para o desenvolvimento econômico do Conselheiro Lafayette. Eu acredito que o Estado, mesmo ele estando falido, que a situação do Estado de Minas Gerais é a situação falimentar, ele pouca coisa tem condições de fazer em Conselheiro Lafayette. Mas ele tem ações que podem nos ajudar no momento que Lafayette tanto precisa, que são 2 fatores extremamente importantes, que é o início imediato das obras do nosso hospital regional. E o outro é a legalização, dando legalidade na transação do terreno que veio para o desenvolvimento econômico. Eu aqui vou fazer uma revelação para você em primeira mão. O terreno que seria usado para a construção do shopping foi devolvido ao município, foi desfeito. A matrícula já se encontra do imóvel de novo em nome do município de Conselheiro Lafayette. E o terreno oferecido em permuta dele para o município
já retornou para os empreendedores. É com muita tristeza que eu falo isso, não como empreendedor, do qual eu fazia parte, é como cidadão lafaietense, porque Lafayette recebeu de volta 300 mil metros de terreno para o desenvolvimento econômico e teve que devolver 600 mil metros, ou seja, o dobro dessa área para os empreendedores. Detalhe, a área que está para o desenvolvimento econômico, que voltou para o município, ela está à beira da 040, ela não está à margem. A outra está à margem da 040 e ao lado do nosso aeroporto. Então eu acredito que o prejuízo para o município foi muito grande de não ter permanecido essa troca. Eu não estou dizendo de valores, mas para o município trazer uma indústria, é preferível ele ter 600 mil metros do que ele ter 300. Se ele atraísse uma indústria em 300 mil metros, se ele atrair em 300 mil metros, acabou o terreno. Se ele atrair no outro terreno em 300, ainda sobrava mais 300 mil metros para o município atrair outra indústria. Outro fato, Renato, extremamente relevante. O outro imóvel está muito mais perto da alta tensão para abastecer com energia elétrica qualquer indústria e está a cerca de 1,5 km mais próximo do gasoduto. Ou seja, o município de Conselheiro Lafayette voltou o que era dele e ficou 1,5 km mais distante do gasoduto e mais ou menos 1,5 km a 2 km mais distante da energia de alta tensão, que você sabe que não se faz indústria sem energia elétrica. Ou seja, hoje Conselheiro Lafayette, para atrair uma indústria, ele precisa de mais investimento. Então é muito triste a gente perceber isso. Eu quero assim complementar que nós tivemos uma reunião aproximadamente há 6 meses atrás, no Palácio da Liberdade em Belo Horizonte, e no qual estava presente o deputado Glaico Franco, e nós fomos tratar a respeito da liberação do terreno para o desenvolvimento econômico de Conselheiro Lafayette. O deputado tinha empenhado e agendado essa reunião com o secretário e nós fomos tratar desse assunto diretamente. E o secretário assumiu o compromisso conosco que tão logo encerrasse esse ano eleitoral, que no início do próximo governo ele iria nos chamar para uma reunião em Belo Horizonte, no qual ele iria na Coab e iria resolver o problema da ação que a Coab entrou pedindo o desfazimento da permuta. Ou seja, o município vai ter a garantia que o imóvel ficará para ser usado como desenvolvimento econômico. Como o imóvel não será mais construído, o shopping ele voltou na mão do município, resta agora o deputado, e juntamente com as novas forças políticas agora, cobrar do secretário o cumprimento dessa promessa. Não só ela, como a outra que foi feita pelo nosso atual governador, que usou a nossa desgraça ou a nossa inércia dessa obra parada do Hospital Regional e serviu como ferramenta, como lança afiada lançada contra o antigo governo das paralisações das obras do Hospital Regional. E ele assumiu o compromisso de concluir essa obra o mais rápido possível. O primeiro ano de governo já se passou. Estamos entrando no segundo ano de governo do Pimentel. O que a gente espera é que realmente ele cumpra essas promessas e que realmente seja garantido os investimentos para a gente poder terminar esse hospital, que é extremamente importante para a gente poder cuidar não só da saúde Conselheiro Lafayette da região, porque ele é um hospital regional, como garantir também os recursos para o funcionamento do mesmo, porque o município não consegue bancar o funcionamento do hospital, pode entregar ele pronto, o município não consegue arcar com esse custo. Então a gente aguarda isso e aguarda a renúncia da Coab para com essa ação
que pedia o desfazimento da permuta com o município. Contanto, o município teve êxito em primeira instância, garantindo a permuta. Resta agora fazer um acordo com o governo de Minas Gerais e encerrar essa ação. Eu acredito que o secretário de governo, Odair Cunha, não vai nos decepcionar e realmente vai começar a tratar Lafayette como se ela fizesse parte de Minas Gerais. É tudo que a gente espera, que esse governo volte a inserir Lafayette, Conselheiro Lafayette, no mapa de Minas Gerais. É o que eu acredito e o que eu espero. Kennedy, você que tem experiência no comércio, experiência em vários empreendimentos aí, qual a orientação que você tem, que você pode passar para o telespectador que está nos assistindo, em relação a investimentos em Lafayette? Quem tem aí um capital e quer investir, aonde você orienta que ele invista esse dinheiro? Renato, é uma responsabilidade muito grande você induzir alguém a investir, principalmente num momento de crise desse. Que o país, a gente vê uma crise, né, que muitas vezes nós já vivemos crises institucionais, já vivemos crise política e já vivemos crise econômica, e todas elas em tempos distintos. O momento que o país atravessa agora, a gente chama de tempestade perfeita. É porque nós estamos enfrentando todas essas crises num momento só. Elas estão acontecendo de forma simultânea. Mas a gente tem que continuar acreditando e continuar trabalhando, porque a gente precisa continuar gerando emprego. Então, indicar o que pode ser feito e o que deve ser feito com o seu capital é muito difícil. Mas a gente analisando friamente, por todas as crises que eu já vivenciei, a gente entende o seguinte: é que as grandes oportunidades de investimento, elas acontecem no momento de crise. Hoje, por exemplo, dentro do mercado imobiliário, apartamentos, casas em Conselheiro Lafayette, só vai entender quanto custa fazer um apartamento, quanto custa edificar uma casa, quem pegar o seu capital, comprar o lote, contratar uma equipe, fazê-la dentro da legalidade, tirando o habites, recolhendo todos os impostos, ele só vai ter noção quanto custa se ele fizer. Mas hoje o mercado de Conselheiro Lafayette oferece uma oportunidade muito grande para o investidor, porque os preços hoje praticados em Conselheiro Lafayette, na maioria dos seus imóveis, estão abaixo do preço de custo. Então, o mercado imobiliário hoje é um grande gerador de oportunidade. Por outro lado, também são os lotes. Ainda existe algumas regiões da cidade que os preços não caíram, mas existem outras regiões que os preços caíram num patamar que hoje inviabiliza novos loteamentos, porque o preço que está se vendendo no lote, com água, luz, esgoto, asfalto, com toda a infraestrutura pública, é menor do que o preço que se gasta para poder fazer esse lote. Então a cidade, ela está gerando uma série de oportunidades. E eu recordo, há aproximadamente uns 20, 30 anos atrás, de uma fala do presidente do Bradesco. Ele estava inaugurando uma agência do banco e na época o Brasil estava com 150 milhões de habitantes. E ele deu uma entrevista no jornal da 1h da TV Globo, e a repórter perguntou para ele o que significava ele inaugurar aquela agência. Ele pegou e falou que aquele era um marco muito importante para o banco, porque o banco estava atingindo, naquele momento, 150 mil funcionários trabalhando nas instituições dele. E aquilo dali, com o número da população, tinha um número simbólico, mágico, muito importante para ele, que ele não imaginava que na proporção da população ele geraria 150 mil empregos num país com 150 milhões de habitantes. E naquela população economicamente ativa era muito significativo o número de funcionários que ele empregava. E essa repórter então perguntou para ele qual é o segredo para alguém que entrou como contínuo numa instituição financeira, numa instituição bancária,
e se tornou hoje um dos maiores banqueiros da América Latina e entre os 100 maiores banqueiros do mundo. Ele falou, isso não tem segredo, isso tem muito trabalho. Não, mas tem que ter um segredo para alguém conseguir um sucesso de tamanho e envergadura. Ele falou, mas não tem esse segredo. E a repórter insistindo para ele, falou, olha, eu vou te confessar uma coisa aqui, que alguns amigos meus já disseram que talvez esse seja o meu segredo. Mas se é segredo, eu dando essa entrevista aqui vai deixar de ser segredo. O que eu faço é muito simples. Assim explicou ele. Eu compro quando todo mundo está vendendo e vendo quando todo mundo está comprando. Eu nunca vi uma explicação tão simples assim. E ela tão atual como hoje. Hoje nós estamos vendo o mercado que está todo mundo vendendo. Quando está todo mundo vendendo, o preço cai. Então agora é a hora da oportunidade. Para se fazer investimentos duradouros e rentáveis, tem-se o tempo de maturação. Mas o momento nunca teve tão oportuno de investir. Então eu continuo acreditando na atividade produtiva. Eu nunca acreditei na atividade especulativa. Eu nunca tive dinheiro e não vou ter dinheiro para deixar em banco. Todo o dinheiro que os meus negócios puder produzir estará em investimento de novos negócios ou garantindo que os negócios que eu tenho continuem crescendo. Então eu acredito no trabalho. E acreditando nisso, eu acho que nunca teve tão oportuno. Agora, o momento não é de se envolver em investimento, onde é que a gente tem que trabalhar alavancado, ou seja, com dinheiro de terceiros, porque esse está proibitivo. Esse conselho eu não dou. Então, as pessoas que pretendem investir, eu peço que façam um plano de negócio muito bem elaborado, procure entender e compreender o seu negócio e entender que o momento agora é de doação plena para a atividade. Porque quem conseguir sobreviver, montar um negócio e conseguir sobreviver nesse negócio, mesmo que ele não esteja remunerando o seu capital, assim que a economia voltar aos eixos, tem tudo para esse negócio ser um negócio rentável. Ou seja, não existe melhor época de se montar um negócio do que num momento de crise. Porque o negócio que se estabiliza numa crise, ele tem tudo para ser um sucesso num momento de economia virtuosa. É saber entender isso, ter muita responsabilidade, muito respeito com o dinheiro, se capacitar, buscar informação e muito planejamento. O momento é oportuno, mas tem que tomar-se cuidados. O momento requer muito cuidado. Kennedy, só para encerrar o nosso bate-papo, você gostaria de deixar algum recado para os nossos telespectadores? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar tendo esse bate-papo. Agradecer a todos que, de certa forma, indireta ou indiretamente, contribuem para que os negócios que eu estou envolvido está de pé até hoje. Eu quero aproveitar aqui e agradecer na Construcenter, na Locaf, na loja de carro, na hotelaria, agradecer os meus parceiros, porque praticamente em todo negócio eu tenho parceiro, é algo que é extremamente importante. Agradecer de coração a população de Conselheiro de Lafayette e região, porque um sucesso não se faz sozinho, se faz com um monte de pessoas e construindo um monte de valores. E esses valores ele é construído a várias mãos. Então eu quero aqui agradecer a oportunidade, agradecer a todos os meus clientes, meus amigos, meus parceiros, que de forma direta ou indiretamente contribuem para o sucesso dos meus negócios. E deixar uma mensagem seguinte: crise, ela vem e ela vai. Essa não é a primeira, não será a última. Eu acho que os empreendedores da nossa região que conseguir manter os seus funcionários na estrutura da empresa sem comprometer a sua instituição, está na hora deles fazerem um esforço. Eu acho que está na hora dos empreendedores dar a sua parcela de sacrifício para a gente não aumentar o desemprego. Hoje eu tenho dedicado toda a minha energia para que os negócios que eu tenho, que não são sazonais, eles permaneçam com o quadro atual, porque eu acredito na recuperação. Eu não irei fazer dispensa de funcionários por oportunismo. Não irei contribuir
para o desemprego, mas de certa forma também a gente precisa continuar trabalhando e precisa do retorno também da população de Conselheiro Lafaiete. Mais do que nunca, o povo de Conselheiro Lafaiete, o povo da região, precisa continuar consumindo na nossa cidade, para que a gente continue sendo uma cidade próspera, desenvolvimentista e aonde os empreendedores não percam o entusiasmo de continuar empreendendo. Então fica o meu recado. Lafaiete nunca precisou tanto dos seus empreendedores e os seus empreendedores nunca precisou tanto da população de Conselheiro Lafaiete quanto está precisando agora. Então nós precisamos fazer essa corrente positiva de união e todos continuar investindo e gastando e investindo na nossa cidade. Kennedy, gostaria de agradecer pelo convite. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas era muito importante por todos esses esclarecimentos que você nos deu, essa contribuição, por esse pensamento, por esse conhecimento em relação ao desenvolvimento econômico. Tenho certeza que você fez com que várias pessoas que tinham dúvidas e até mesmo curiosidades em relação ao desenvolvimento econômico puderam dirimir essas dúvidas agora com essa entrevista. Nosso muito obrigado. E a você, telespectador, nosso agradecimento especial. Tem feito o nosso programa campeão de audiências nas tardes de domingo, na região das Vertentes, no estado de Minas Gerais. E convido a você, no próximo domingo, sempre às 15 horas da tarde, estar com a gente novamente. E se você quiser tirar alguma dúvida, esclarecer uma crítica, uma sugestão, ou um convidado que você quer ver aqui entrevistado pela gente, mande um e-mail, programacafécomprosa@gmail.com.br. Grande abraço e até lá!